transformar pessoas em bicho. Como feiticeiros ou magos transformar pessoas em bicho? Não. O que fazia, e deve-se dar graças a Deus que os ingleses foram os maiores colonizadores e educadores do mundo. E quando entraram pela África e Ásia, eles foram pegando aqueles feiticeiros, gente que conhecia umas coisas e fazia. Então eles tinham um trabalho mediúnico feito, se pudessem dar uma droga qualquer, e faziam zumbis que transformavam os seres humanos em morangos pior do que bicho, porque o bicho é normal como vive a vida dele. Ele é puro, vive a sua vida biológica, ecológica, tudo direitinho. Mas transformavam os feiticeiros com trabalhos de uma coisa e outra, de vingança e tanta coisa, pessoas em zumbis, verdadeiros doidos, andantes, vagabundos. Não vagabundo é vagabundo. Verdadeiros mulantes, zumbis. Hoje, num pouco, os ingleses, que foram sempre os maiores, colonizadores, educadores, quando pegavam esses centros, ambientes, pessoas que faziam isso, não tinha nenhuma contemplação, liquidavam na base. Limparam muito na África e na Ásia, onde eles foram tudo. Essa feitiçaria, os outros não, candomblé, aquilo, tudo. Agora, os que faziam isso, com magia negra, toda essa coisada, eles liquidaram tudo, violentamente, radicalmente. Mas isso de transformar, não. Nunca um macaco desceu de uma árvore para virar gente. Nunca. Nem a biologia em geral, nem a antropologia, nem a zoologia, de jeito nenhum teve isso. O espírito transita pelas espécies, mas nenhum macaco virou gente. O primato humano já era primato. Tudo administrado direitinho. Era só que faltava que minerais, vegetais e animais tivessem tanta sabedoria de Deus, a arquitetura dos espíritos, arquitetos de tudo, e no ser humano precisasse de tirar a costela do Adão, falsificaram tudo quando fizeram de novo, ou então que precisasse um macaco descer da árvore e tirar a gente. Nada disso. Nada disso. Agora, o problema é esse, não é? Nabucodonosor virou lobisomem. O lobisomem é um fato reconhecido pela ciência, pela enciclopédia. Capacidade de metamorfose de algumas pessoas, sem que a ciência possa explicar por quê. Mas é tudo coisa muito medonha, tenebrosa que veio do passado. Eu conheci 3 lobisomens. Conheci 3 pessoas que sexta-feira, em determinadas horas, e um deles era uma pessoa tão querida de casa, tão estimada em Itaquera, era português. Uma pessoa muito estimada pelo comportamento, a educação, carpinteiro, meio marceneiro, coisa terrível. Aí não precisa ninguém virar bicho, é o fulano que se auto-vira. Mas veja, saiba ouvir, porque outro dia no filme disse um indivíduo que o lobisomem era um caso de lenda, apenas lenda. Burro metendo-se a saber. Não sabe, cala a boca. Então,
O Manuel envia para as orelhas comida. O caso dele não era como outros dois que eu conheci, que saía de casa principalmente em lua cheia e sexta-feira, para ir comer seco de galinha. O Manuel não era assim. Naquele tempo, meu pai tinha uns cães muito grandes, tinha muito ladrão de cavalo em Itaquera. Também lá, era o Larissa aqui. Ia ter ladrão do quê? E, uma noite, por exemplo, um bolo de cachorro, que meu pai levantou já, para tudo tinha uma Winchester antiga, aquela bala de chumbo da cavalaria. E foi sargento da cavalaria que era do do meu pai. Mas tudo por causa de ladrão de cavalo. E uma fogo central, calibre 16. Então meu pai na briga de cachorro já saiu de fogo central. E foi desfavorido. E meu pai viu um cachorro que era 3 ou 4 vezes maior do que os cães. E malhou fogo e não saía fogo. Não pegava fogo, cara. Meu pai tirou o cartucho, deu uma cuspida no cartucho e falou com simpatia assim de cima. Olha lá o que é simpatia. Botou, pá! O grande cão virou o Manuel e gritou: logo que você me mata. Saiu correndo, foi embora. Agora, todo mundo sabia coisa, ensinava muito, que era uma pessoa maravilhosa na presente encarnação. Agora, um dia, sabe aquele pessoal de oraria, noite de lua cheia, a casa onde a gente morava em Itaquera, é aquela rua que vai para a Vila Santana lá em cima, a segunda, lá de cá. Conhece a Carolina? A Carolina é a esposa de um homem muito conhecido que foi muito inimigo do Maurício Carolina, mas era uma outra pessoa. E lá em cima outro, que vai caminho de Santana, é uma Coronel Cego, não sei se ele dá aí. Tudo aquilo foi nosso, foi corredor. E mais aí, muito mais aí. Então tinha aquela casa que dava bem assim para a bifurcação. Né? Para São Miguel e para Vila Santana. A casa bem assim, escalada. Então de noite juntava para a gente das orarias, os homens, as mulheres, as crianças, tudo. Uma noite linda de lua cheia, sexta-feira. Aquela casa de cima era do meu pai também. E a de baixo era um amaral. Um homem que quando morreu, a casa ficou 14 anos sem ninguém poder morar, porque não morava. E por isso a terminar correndo, aluno quem souber nessa, quem souber não nessa. Foi terrível, terrível aquilo. E aquele homem fez, esse vendeiro, Antônio Amaral. E depois ficou lá daquele jeito. Mas a esposa dele fazia massagem, bem. Então, em cima tinha uma iluminação carbureto na frente da cascada de meu pai. E embaixo, Amaral. Todo mundo naquele tempo era iluminação a carbureto. É uma luz muito bonita. Nas estações da central era tudo carbureto praticamente. E para aquela conversinha, principalmente de mulheres assim, e alguns homens, e aqueles que estavam falando na venda lá em cima, na de baixo, assim. Uma hora o Chico disse: vamos, eu vou embora, não sei o que e tal, então boa noite, isso aqui. Na nossa roda alguém disse assim lá: o Chico vai dormir.
quando chegou no meio da rua, eis aí aquilo que a enciclopédia ensina. Fenômeno do lobisomem, capacidade de metamorfose física, reconhecida pela ciência, que países nórdicos, países eslavos, aqueles países da Escandinávia, aquela área, muito famoso isso. E há um livro inglês muito grande, e tem até uma poesia, porque a tradição era matar o lobisomem com uma bengala com bastão de prata. Nas noites de lua cheia, quando o acônito desabrocha em flor, sai o lobisomem a passear, esparramando a morte e o terror. Me lembro bem. Mas o Chico, no meio da rua, virou um porcão. Um porco. Um guincho, um druido, tudo. Juntou uma cachorrada, saiu aquela disparada para a Vila Santana, aquela linda, tudo aquilo. Aquelas mulheres, homens, moças, crianças. Fazendo o sinal da cruz, teve gente que ajoelhou, rezou, chorou. Cada um foi embora para sua casa. Depois nós viemos embora de Itaquera, não sei o que aconteceu com o Chico. Mas todo mundo sabia da mim. Depois conheci aqui, na rua Felipe Camarão, onde morava minha avó. E tinha toda aquela italianada antiga, pessoal do Fontaneiro, Felipe, toda aquela gente, Augusto Capanella, e outra, aquela italianada antiga. E era um filho daquela gente, todo mundo sabia. Saía de noite, principalmente sexta-feira, lua cheia, muita influência do Benício e outras coisas. Ia comer esteco de galinha e andava. Morreu um dia intoxicado. Depois, vejam bem, era o São Pedro e São Paulo, que mais tarde nós transformamos em federação. E minha mãe trabalhou muitos anos como médium receitista lá, porque minha mãe era poliglota, receitista, uma série de coisas. E aí sabemos disso, não é? Está lá, é a Águia, encarnou muito depressa. Então apareceu uma senhora de São Caetano naquele tempo. São Caetano não era nada, era tudo meio breve lá, com aquelas raias e tudo. E o deserto de Menezes se apresentava. Isso faz muitos anos, porque eu era meninão. Às vezes acompanhava minha mãe. Chegou uma senhora de São Caetano e no meio daquelas consultas pediu para um filho dela com 16 anos. Começou a ter um procedimento diferente. Passou a levantar de noite, sair de casa e a família atrás. Falavam com ele e não era ele.
Depois foi saindo e foi começar a pingar dinheiro. Então o Bezerra saiu, deixou a pessoa velha e foi ver. Quando voltou, disse isso. A mãe, a família, todo mundo, todos vocês falaram. Escreva o nome desse menino em papelzinho e distribua para muita gente orar. E quem souber, não peça a Deus perdão que não tem na justiça divina. Quem fala em perdão na justiça divina pode ser até bem intencionado, mas que é burro porque não tem. É olho por olho, dente por dente, como fizeres a teu irmão, a se interar e acabou. É resgatar até o fim. Comutação, sim. Perdão na justiça divina, não. O fenômeno do perdão, em suas diferentes potencialidades ou validades, ou matizes, abriria precedentes que não se pode admitir na justiça divina. Favoreceria possíveis hábitos que não se pode admitir no que é absoluto. Então, disse o Bezerra, peça a Deus uma comutação. Esse espírito teme seus terríveis crimes de outro modo, porque esse é o mais medonho que eu conheço. Que coisa terrível. E naquele dia, naquela hora, naquela mesa, muita gente escreveu o nome do mocinho em capela e levou para casa para passar para outros e pedirem por aí. Depois, não sei mais o que aconteceu, porque é que nem aqui. Tem gente que vem e volta, gente que vem e fica, e tem gente que vem uma vez e só, porque não tem obrigação de vir, ué. Mas o fenômeno, procurem ler. E a enciclopédia diz muito bem. Fenômeno de metamorfose física, que a ciência não explica, mas é. Eu quero que você venha aqui, traga a criança. Vem. Você? É. Peraí. Deixa eu fazer barulho. Vem você aqui. Vem. Senta aí com a mãe. Senta aqui. Ó. Põe a mão em cima da mesa. Eu estava querendo que criança viesse aqui. Nesse caso, a inflação, a pessoa tem. Quê? Nesse caso, na transformação, a pessoa tem consciência disso. Pode ter ou não. Deus me livre e guarde. Em muitos casos, a pessoa ter consciência. Eu conheci também uma velha bruxa, porque lobisomem é o homem, bruxa a mulher. Eu conheci uma velha. Não sei se mais tarde ela fez o que disseram para fazer. Mas ela dizia a ela, para as mães e tudo, deixa oração uma tesoura aberta debaixo do colchão do travesseiro de criança. Porque eu posso sair sem ninguém ver meu corpo e prejudicar. Mas se encontrar oração ou uma tesoura aberta, eu não poderei fazer mal nenhum. Porque eu sei que é assim, ela disse.
Todo mundo sabia e falava e rezava por ela. Porque existe da parte do homem e da parte da mulher também. Agora, variam os graus. Mas eu conheci mais gente com certas coisas que Deus me livre, claro. Eu conto para que saibam, porque há muito besta por aí, que atribui muita coisa a lenda, isso, aquilo. Não é assim, não. O fenômeno mediúnico vai de tudo a tudo, no negativo e positivo. E o que dá para fazer só Deus sabe. É problema do aço, problema da cruz, certas coisas, confiança da pessoa. Veja, eu tive 2 padrinhos. Um católico, um homem que no 5º ano de medicina largou no quis ser. Entrou para uma companhia de navegação e foi ser um mestre cuca, um cozinheiro de navio italiano, com a fama que tem a comida italiana. E ele fazia uma porção de coisa em medicina assim que ele gostava de fazer. E eu nunca soube que ele aceitasse um vintém de alguém. E foi quando eu tinha 7 anos que ele fez comer gato frito e minha mãe e eu não sabíamos que era gato frito e nós comemos. E eu estava lá ligando para o gato. Mas, esse foi padrinho pelo catolicismo. E tive como padrinho célebre João Lúcio, um médium poderoso, de efeitos físicos, e naquele tempo, quando perseguia assim, padre, médico e tudo, toda aquela área de fugir lá para baixo, que minha mãe, por exemplo, vieram da Itália pequenininho, né? E se criaram todos em Sabaúna. E tudo aquilo lá para baixo era muito do conhecimento dele. Caramba, olha que há uns 10 anos João foi para Sabaúna e perguntou de gente velha, antiga dali, se alguém se lembrava do nome do meu tio, do meu avô. Nessa encarnação foi avô, o Zacarias, e é o filhinho da Natália. Bem, e quando ele falou do nome dele, teve gente que disse: se lembra dele, o que é dele? Ele falou: sou neto. Teve gente que disse: de falar no nome daquele homem dá vontade de ajoelhar. Veja como é um negócio do caráter nas pessoas. Pois bem, tudo lá para baixo conhecia o cérebro de João Lúcio. Então, de vez em quando, me prender. E ele já ia para o lado do xadrez. Era obediente, disciplinado, só que ele falava: só que eu não fico no xadrez, mas que eu vou lá, vou. Então, o meu tio, o mais novo dos irmãos, e quando o moço sumiu, nunca mais ninguém soube dele. Mas ele deu para ele uma peça imandada e disse: nas horas difíceis, isto, aquilo, aquilo outro, pegue essa peça e faça oração e peça a Deus, mas tudo que é de Deus. Então veja, tinha lá na rua Felipe Camarão um barbeiro que era médio e tinha lá as coisas dele. E ele estava na barbearia um dia dizendo para uma pessoa: pois é, eu fiz isso com ele porque ele debochou. Eu disse que eu não faço, que eu não posso. Então eu fiz isso com ele para ele ficar sabendo. E contou lá os negócios. E o meu tio José disse para ele: mas por que você faz isso? Vingança, o quê? Isso aí está mal feito. Não deve fazer. Deus quer que faça isso? E o barbeiro disse: mas quem é abusado, não sei o quê, debochador, precisa aprender. Meu tio disse: eu não estou de acordo com você. Ele disse: então eu faço uma coisa.
Você vai para casa. Quando estiver em casa, você manda alguém correr para te avisar. Porque eu vou te provar na sua casa o que é que você vai fazer. Igual que ele tinha feito com o outro. Meu tio tinha saído da barbearia pensando na bolinha, no talismã. Chegou em casa pensando, pegou aquilo, pôs em cima da mesa e ficou rezando. Aquela bolinha saltou, 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 saltou. Depois que saltou tudo, ele pegou aquilo, voltou lá, pôs a bolinha no bolso e disse para ele: e agora? O fulano era tão sabido e competente, que no bem e no mal, competência e competência. Quando vocês quiserem prestar atenção em alguma coisa competente, obra de arte, pode ser um quadro, uma pintura, uma coisa. Outro dia eu chamei gente lá perto de casa para ver uma cagada de cachorro. Uma cagada de cachorro. Está conversando com o Manuel andando. De repente, uma cagada de cachorro. Agora vocês riem. Eu duvido que vocês tenham visto uma coisa daquela na vida. Então eu chamei gente que está falando com o João, chamei a Nina, tudo, para ver uma cagada de cachorro. Olha, não é qualquer cachorro que faz aquilo. E nem qualquer um de nós. Que tudo tem o pedigree, o melhor e o pior. Tudo tem. Então aquele homem, aquele barbeiro, disse para o meu tio: que coisa poderosa você tem lá, não? E que grande foi a pessoa que te deu isso. Muito grande. Se você não tivesse esse objeto, quem ia pular que não dá nada, até mandar alguém aqui, era você. Essas coisas todas são café pequeno, sabe? Porque onde mediunidade vai, é difícil. Eu ouvi, na tribuna da federação, um médico espírita fazer uma conferência sobre por que Jesus não poderia ter ressurgido Lázaro, que já estava fedendo, em decomposição. E ele, médico, provando na conversa dele por que Jesus não pôde dar mal que escreveu. Ora, aqui está esta nossa irmã, que é uma figura bíblica, e sabe perfeitamente na sessão do Gastão o que é que espírito desmaterializava para trazer, para levar. Era café pequeno, gente. Todo mundo com tudo trancado, lacrado. E até a peça que veio de mais longe foi aquele coronel reformado da Força Pública. E disse para o Chico, o espírito que subiava para lá do espaço: e virá é longe, mas Chico, se puder, traga. Chico falou. Chico era caboclo do norte, vaqueiro, assobiava aquelas canções, não sei se você lembra. Chico disse: fiquem rezando, fiquem rezando. Se der, eu trago. Coronel tinha coleção de revólver, armas. O mais velho era aquele boca de sino do Império, aquela garuchona. Demorou uns minutos, hein? Mas jogou em cima da mesa. Agora veja, o trabalho de desmaterializar, atravessar corpo opaco, trazer até ali. E aí? O Mirabelli não era nenhum Cristo, pelo contrário. Macumbeiro da Idade Média, poderoso, mas macumbeiro, alquimista. Com sangue de criança, outra coisa, procurou fazer o dirigir da longa vida. Ele era um homem poderosíssimo de faculdade. Sumia do quarto, voltava, tudo isso. E aí? Quando alguém se mete, nós são 3 juízos que vos convidam a não fazer. A lei,
Não se metam a julgar a lei. Não se metam a julgar o Cristo modelo. E não se metam a julgar os poderes dos dons do Espírito Santo. Carisma ou